Mitos e verdades a respeito do uso do filtro solar. Apesar de ser um item necessário, fundamental e que todo mundo carrega dentro da sua necessaire, ainda é um artigo que gera muitas dúvidas. E hoje eu vou desvendar aqui para vocês. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e se tu quer saber se aquela pulga atrás da orelha sobre o filtro solar é um mito ou uma verdade, vem comigo porque eu vou te contar. Primeira pergunta que eu escuto muito: é preciso utilizar o filtro solar apenas em dias de sol? Ou naqueles dias de chuva, em dias nublados, ele também é necessário? Ou seja, a afirmação é: eu preciso utilizar apenas protetor solar em dias de sol, já que ele é um protetor solar. É mito? O protetor solar, ele devia ser chamado de protetor à luz, porque mesmo em dias nublados, mesmo em dias chuvosos, a gente precisa fazer a aplicação do filtro solar e a reaplicação do filtro solar ao longo do dia. Até porque, mesmo que os raios do sol não sejam vistos, eles continuam incidindo e afetando a nossa pele no sentido de pigmentar, de escurecer, de envelhecer. E ninguém quer virar um maracujá de gaveta, principalmente precocemente. Então, utilize o seu filtro solar mesmo em dias de chuva. Segunda afirmação: eu não preciso usar o filtro solar dentro de casa, porque dentro de casa não tem sol. Segundo mito: eu estou agora num lugar que está frio. Hoje é um dia que não tem sol, por isso que a luz do vídeo não está lá muito que boa, que eu não vim viajar trazendo todos os apetrechos, né? Não trouxe luz, não trouxe microfone, não cabia na mala. Aliás, eu vim só com malas de mão, não sei como, 45 dias fora de casa só com mala de mão, mas enfim, eu consegui esta proeza. Enfim, dentro de casa também é necessário utilizar o protetor solar, porque a luz indireta, esta luz que eu estou recebendo pela janela de onde eu estou agora, apesar de não ter sol, também é uma luz que pode me trazer consequências para a pele. Apesar de não ser a luz direta do sol, a luz indireta também tem radiação e também pode provocar as manchas escurecidas e indesejadas. Terceira frase: a quantidade de protetor solar que eu devo, obrigada meu amor, utilizar é de 3 dedos. Verdade, a quantidade correta de protetor solar para cobrir rosto e pescoço é de 3 dedos ou também de uma colher de chá. Essa é a quantidade ideal para colocar-se de produto para finalidade prevenção e proteção da nossa pele. Mais uma afirmação que eu já dei uma palhinha: é necessário reaplicar o protetor solar ao longo do dia. Verdade, o protetor solar ele tem a durabilidade na nossa pele de aproximadamente 2 a 3 horas. Após esse período, perdeu-se a eficácia do filtro solar. Tanto isso é verdade que em alguns pacientes que tratam melasma e eu pergunto se a pessoa faz o uso do filtro solar, a resposta normalmente é: ah, doutora, eu faço. Aí eu pergunto: mas quantas vezes? Ah, eu coloco de manhã. A pessoa não tá tratando do seu melasma, porque vamos supor que ela acordou às 6 horas da manhã, ela foi ao banheiro, tomou o banho e colocou o protetor solar às 7. Às 9 da manhã, este ser estará desprotegido, portanto, o sol fará toda e qualquer ação que ele deve fazer na pele. E, portanto, às 9 da manhã, a pessoa não está mais de filtro solar. Portanto, não há mais ação do produto no rosto dela e a pigmentação irá, de fato, ocorrer. Então, sim, o protetor solar deve ser reposto. Qual a alternativa para a reposição do filtro solar se a pessoa estiver, por exemplo, maquiada? Vocês podem fazer a alternativa de reposição num pó ou numa bruma spray ou até mesmo no bastão. O que não pode é não repor o filtro solar ao longo do dia. Mais uma afirmação: quanto maior o FPS, maior é a proteção.
Isso é verdade em termos. É óbvio que quanto maior o FPS, mais protegido a pessoa está. Mas é preferível que a pessoa faça o uso de um protetor solar de fator 30 e reaplique-o ao longo do dia várias vezes, do que a pessoa faça o uso do filtro solar FPS 50 apenas pela manhã. Agora, se a gente for usar a mesma verdade para os dois fatores, protetor 30 e protetor 50, e ambos forem reaplicados na medida correta, o de fator 50 realmente protege mais. Mais uma frase. Pele negra não precisa utilizar o protetor solar porque já tem a melanina própria de proteção. Mito completo, peles negras, obviamente, que tem o benefício da melanina própria, que realmente fará uma proteção extra na pele dele, mas ele também precisa colocar o seu filtro solar. Tanto é fato que também existem pacientes de pele negra que têm no futuro, se houver muita exposição solar, cânceres de pele em que o principal fator de risco é o sol. Então, claro que apesar da melanina própria, as peles negras também têm indicação de filtro solar. Aliás, na semana passada foi um vídeo ao ar apenas com indicações de filtro solar com cor para as peles negras. Se tu não assistiu, corre lá e assiste, tô deixando o card aqui. Mais uma frase, não posso espalhar muito o protetor solar no rosto. Não sei de onde saiu esta pergunta e esta afirmação, mas isso é mito. O protetor solar, ele deve sim ser espalhado por toda a superfície de face, com exceção das pálpebras, porque na pálpebra o protetor solar vai escorrer para dentro dos teus olhos e aí não vai ficar legal, porque vai arder, tu vai começar a chorar, vai começar a lacrimejar, o protetor solar não vai ficar onde saiu a tua lágrima. Então, sim, a gente deve espalhar o protetor solar em toda a face. Mais uma frase, e essa aqui eu acho bem importante, porque tem muita gente que faz errado. Maquiagem e hidratante que contém FPS substituem o uso do protetor solar. Isso é mito. Protetores solares são protetores solares, são desenvolvidos para fazer a proteção solar. Maquiagens, BB Cream, CC Cream e hidratantes que contêm o filtro solar não são filtros solares, são hidratantes e maquiagens que o contêm. Portanto, mesmo que a sua maquiagem, mesmo que seu hidratante traga algum FPS, ponto positivo, vocês não podem dispensar o uso do filtro solar. Vocês têm que agregar, vocês têm que associar. Aí sim, é um casamento legal, porque vocês vão estar fazendo na pele de vocês uma dupla proteção. Mais uma que eu também escuto e também tem gente que faz errado. O protetor solar em pó substitui o uso do protetor solar em creme. Isto também é mito. A verdade é que o protetor solar em pó não substitui o protetor solar em creme. O protetor solar em pó, ele pode servir, por exemplo, para selar o protetor solar em creme que vocês colocaram por debaixo e para fazer, como eu expliquei ali atrás, as reposições do filtro solar ao longo do dia. Porém, nunca, jamais, vocês devem fazer a primeira aplicação do dia no protetor solar em pó. Sempre vocês devem fazer a primeira aplicação do protetor solar em creme. A verdade também é válida e é a mesma verdade para os protetores solares em bastão. E a última, é proibido usar protetor solar corporal no rosto. Também é mito. Existem protetores solares que são faciais e corporais ao mesmo tempo. Vou trazer aqui para vocês, por exemplo, duas sugestões. Uma é o Neostrata Corpo e Rosto e outra é o Epsol Intense, que também pode ser utilizado em corpo e rosto. O que a gente orienta é que protetores solares corporais,
eles costumam ter uma cosmética mais pesada. E aí, para aqueles pacientes, principalmente que têm uma tendência, uma pele mais oleosa, o protetor solar corporal não orna, porque vai ficar uma textura esquisita no rosto, vai pesar e a pele pode não combinar com a textura e fazer um certo comedão. Protetor solar corporal pode se tornar comedogênico no rosto. E é por isso, normalmente, que as indústrias farmacêuticas separam os protetores em versões faciais e corporais. Mas, por exemplo, se tu fores pensar em economia, pode, não tem problema nenhum, comprar um protetor solar de uso corporal e utilizar também na face. Ficaram aí os meus mitos e verdades a respeito do filtro solar. Se tu gostou desse vídeo, já te convido a fazer a tua inscrição, ativar o sininho para receber as nossas notificações, compartilhar o vídeo com teu amigo, me seguir nas redes sociais vizinhas de TikTok e Instagram para um bate-papo mais pessoal. E hoje eu vou ficar com 1 Timóteo 5:8, que diz assim, ó: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos seus de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuide bem da sua família. Não existe nada mais precioso do que os seus familiares. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Por isso que tu veio cuidar da mamãe, né, amor? Até água trouxe pra mamãe, né, filho?